Bom, nós estamos na rua Valentim Zotz, aqui no município de Schroeder, na casa da professora Alma Bagatoli Lombardi. E a professora Alma Bagatoli Lombardi terminou de dar a sua entrevista, que vai fazer parte do acervo de memória da educação deste município. Alma chegou no ano de 1954, ou seja, na década de 50, em companhia da família, e foi residir em Schroeder 1. E ela vai relatar um pouquinho para nós como era Schroeder 1 quando eles chegaram nos anos 50. Com a palavra a professora. A Schroeder 1, até hoje eu tenho muitas saudades. Schroeder 1, gosto de me lembrar do tempo que eu era criança, que a gente convivia lá, na rua tranquila, que naquela época era só assim, que a gente plantava muito arroz, e a gente ajudava os pais, fazia as coisas de roça. E eu comecei desde pequena na escola, eu gostava, eu ajudava muito a professora, e foi lá que eu tive a minha vocação de ser professora, e minha professora se aposentou e eu entrei no lugar dela, para dar aula. Qual era o nome dessa professora? Era Elisa Cláudia de Aguiar. Isto. Então a professora Elisa foi o estímulo para que você iniciasse a sua vida na educação. Foi. Certo. E aí, por onde que você andou aqui em Schroeder dando aula, seguindo a trilha da professora Elisa? Aí eu comecei lá na Dona Elisa, lá na Schroeder 1, depois eu fui no Bracinho, aí eu fui ali na Schroeder 3, eu fui lá na Gustavo Tanque, que lá pertencia a Schroeder na época, agora pertence a Guaramirim, mas era Schroeder. Eu passei, olha, Schroeder inteiro, o único lugar que eu não fui dar aula foi lá em Santos Tomazelli, lá no Duas Mamas ali, que eu não dei aula, mas o resto eu passei por tudo. Isso. Então, nos anos 60, por volta de 1967, você começou na escola isolada Schroeder 1. Isso. E como é que era aquele tempo quando você recebeu as crianças, você uma novata? Olha, era um prazer, assim, a gente, meu Deus, as crianças pareciam umas bonequinhas, assim, que a gente vinha, sentava e a gente brincava de aquelas brincadeiras antigas, muito bom, na hora do recreio lá, a gente inventava muita coisa olha, tem uma saudade enorme daquele tempo. As crianças aprendiam a ler, a gente ficava assim, e era muito, muito, muito bom. Certo. E depois veio a outra experiência, né? Posteriormente você foi designada no Bracinho, né? Já é uma comunidade diferente, aonde que havia muita presença dos alemães. Como é que foi trabalhar nesta comunidade? Olha, lá no Bracinho também foi bom, era um lugar calmo, que as crianças vinham, a gente... Era o mesmo estilo, assim, de todas as escolinhas, que eram escolas isoladas, eram todas as crianças juntos, eram várias turmas, assim, 2, 3 séries numa sala só. Era, olha, deixavam um pessoal escrevendo, copiando, fazendo deveres, enquanto a gente ia ver outras, assim, explicar e enquanto era assim, olha, a gente hoje em dia, a gente não percebe o trabalho que era, de tão assim, que eu gostava. Certo. Depois veio a efetivação nos anos 70 na localidade de Schroeder 1, na escola isolada. Aí você já foi trabalhar no prédio da nova escola. Então conta essa fase, como é que foi a efetivação? De Schroeder 1, depois da escolinha, lá onde eu trabalhava, era só uma salinha assim, que não tinha... Depois a gente daí foi na escola nova, já tinha mais espaço, tinha mais assim, pátio para as crianças brincar, porque na escolinha velha ficava muito em cima da rua, era até... Só que não era perigoso, porque não tinha movimento naquela época, assim. Mas depois ali a gente continuou, daí tinha outra professora que trabalhou junto lá. Argelinda Demarque. Argelinda Demarque, trabalhamos junto. E daí a gente começou a fazer merenda também para as crianças. Olha, foi muito, muito bom, muito bom.
Certo. E veio a aposentadoria. Como é que foi o seu final aqui no Colégio Estadual Miguel Couto? Como é que você recebeu a notícia? Enfim, você estava aposentada. Pois é, mesmo depois de aposentada, eu me aposentei no Miguel Couto, até fiquei um tempo assim, às vezes por causa de falta de professor, mas daí eu tirei a minha licença prêmio, aí no meu lugar, eu me aposentei, entrou uma amiga que se efetivou bem, com a minha saída entrou outra no meu lugar. E aí eu deixei o estado e fui para o município, eu continuei trabalhando alguns anos no município. Na rede municipal de Xereda. Na Xereda, Isso. Certo. E quando é que, em 93 foi o seu regresso para a escola, que daí já não era mais isolada, né, e já era uma escola básica, e que era com o nome da professora Elisa Cláudio de Aguiar. Como é que foi aquele momento na sua vida? Muito, muito gratificante, porque pelo nome só da escola, que era da Dona Elisa, que a Dona Elisa foi tudo para mim, professora, mãe, que eu fiquei na casa dela, me ajudou bastante, e a gente conviveu bem. Ali pertinho de casa também, que a gente não tinha saudades da casa, que era pertinho, que eu estava ali. Ajudava a Dona Elisa a corrigir caderno, fazer as tarefas da escola. Eu ajudava ela bastante, foi ali que eu aprendi mesmo, que depois, quando eu estava com o nome da Dona Elisa lá, foi muito, muito gratificante. E como você recebeu com surpresa que em 2004, não, em 2004, exato, não, era 1994, melhor. O seu nome foi lembrado e você passou a ser patrona da biblioteca da escola. Foi uma surpresa muito grande, foi muito bom mesmo. Até hoje, tem a plaquinha lá, uma sala, todo mundo lembra da professora Alma. Até vai ficar gravado isso aí na memória de muitos alunos. Eu tenho, assim, hoje, assim, uma satisfação tão grande quando eu chego, assim, dos meus alunos e diz assim, ó, professora, o que eu sou hoje foi por ser o seu aluno. Isso é uma recompensa muito grande mesmo. Muito bem. Muito obrigado.